Pois bem, agora falando sobre as competências do Tribunal Superior Eleitoral, quero chamar a atenção para algumas. O artigo 22 do Código Eleitoral nos traz as competências originárias, artigo 20, perdão, as competências jurisdicionais, o inciso primeiro, as competências jurisdicionais originárias, e o inciso segundo, as competências jurisdicionais recursais. E o artigo 23 nos fala das competências administrativas. É esse desenho que nós percebemos no Código Eleitoral. Falando do artigo 22, inciso 1º, nós acabamos tendo o seguinte: compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar julgar originariamente, e aí nós vemos o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República, aplicando a manha ou bizu que foi visto no bloco anterior, os conflitos de jurisdição entre tribunais eleitorais e juízes eleitorais de estados diferentes. Temos ainda a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários de sua secretaria. Bom, e a linha D? Aqui é importante asseverar o seguinte: na linha D, essa linha D, ela não foi recepcionada pela atual ordem constitucional. O que nós temos nessa linha D é que se fala que compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar, julgar os crimes eleitorais cometidos por seus próprios membros, ou seja, os membros do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Só que com a Constituição de 88, os membros do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que por crimes comuns, são julgados, perdão, por crimes eleitorais são julgados perante o Supremo Tribunal Federal. E os membros dos tribunais regionais eleitorais, mesmo que por crimes eleitorais, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. A linha E também precisa de cuidados, porque deve ser interpretada de acordo com a Constituição. Nos fala que os habeas corpus e o mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. O que é que nós vamos observar? Primeiro, os mandados de segurança. Ainda que em matéria eleitoral, os mandados de segurança contra ato do Presidente da República são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que em matéria eleitoral, os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, os mandados de segurança em matéria eleitoral contra decisões, contra atos dos tribunais regionais eleitorais são julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, nós precisamos ter cuidado com a súmula 34 do Tribunal Superior Eleitoral, porque muitas vezes eu conto aqui essa história e alguém questiona: mas João, a súmula 34 do TSE não te desmente? Não, não me desmente. Por quê? Uma coisa é impetrar um mandado de segurança contra ato de um tribunal. Então, nós estamos falando de um ato colegiado. Outra coisa é impetrar um mandado de segurança contra ato de membro do tribunal, porque nós estamos falando de um ato monocrático. Contra ato do tribunal regional eleitoral, em matéria eleitoral, cabe mandado de segurança para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, quando nós falamos de mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral, aí a competência será do próprio Tribunal Regional Eleitoral, mas nós estamos falando de um ato monocrático. Tá certo? Esse é o teor da súmula 34 do TSE. Então, não compete ao TSE processar, julgar mandado de segurança, veja só, contra ato de membro de Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, contra ato monocrático, de membro do Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Agora, em relação aos habeas corpus, inclusive precedentes antigos, é bem verdade, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a competência dos habeas corpus, tal qual prevista no artigo 22, inciso 1º, a linha E do Código Eleitoral, embora disso discorde. Então, o habeas corpus contra atos do Presidente da República, de Ministro de Estado e do Tribunal Regional Eleitoral, quando é matéria eleitoral, são de competência do Tribunal Superior Eleitoral. E nesse artigo 22, inciso 1º, uma última observação precisa ser feita, que é em relação à ação rescisória eleitoral. Essa ação rescisória eleitoral está na linha J do artigo 22, inciso 1º, e, na realidade, primeiro precisamos considerar que somente o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para a ação rescisória eleitoral. Só ele. Tá?
Como um tribunal julga ação rescisória de seus próprios julgados, logo, essa decisão deve ter transitado em julgado perante o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Se transitou em julgado perante o Tribunal Regional Eleitoral, não caberá ação rescisória eleitoral, porque os tribunais regionais eleitorais, entendam bem, não possuem competência para ação rescisória eleitoral. Apenas o Tribunal Superior Eleitoral possui. Então, não houve recurso para o TSE e a decisão transitou em julgado em tribunal regional, não caberá ação rescisória, mesmo que dentre as hipóteses traçadas no Código de Processo Civil. Tá? Outro ponto. O prazo decadencial para ação rescisória eleitoral é de 120 dias, porque nós estamos acostumados a um prazo decadencial para ação rescisória de 2 anos. Aqui não. Aqui o prazo será de 120 dias. Tá? E mais, só caberá ação rescisória eleitoral nas hipóteses em que se discutiu inelegibilidade. Então, se não houver discussão acerca de inelegibilidade na decisão transitada de julgado, não caberá ação rescisória eleitoral, repito, ainda que com os vícios apontados no Código de Processo Civil. Tá certo? Então, aqui nós temos primeiro a própria alínea J, que vai falar competir ao Tribunal Superior Eleitoral, a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando o seu exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Cuidado com a ADI 1459, que vai nos mostrar que, caso ocorra o trânsito em julgado da decisão que tratou de inelegibilidade, ainda que com ajuizamento da ação rescisória, a pessoa continuará fora do exercício do mandato. Tá? Porque senão ocorreria um desrespeito à autoridade da coisa julgada, foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Já que pela redação bastaria o ajuizamento da ação rescisória para que a pessoa retornasse ao exercício do mandato até que a ação rescisória fosse julgada e houvesse o trânsito em julgado desta decisão. Ok? Estamos conversados? Há também uma súmula sobre o assunto, que é a súmula 33 do Tribunal Superior Eleitoral, que vai repetir o que nós trouxemos, somente é cabível a ação rescisória de decisões do TSE que versem sobre incidência de causa de inelegibilidade. Então, não tratou de inelegibilidade, logo, não será possível a ação rescisória eleitoral. De outro lado, nós temos o artigo 23 do Código Eleitoral. E esse artigo 23 nos fala das competências administrativas, só que há um equívoco técnico no Código Eleitoral. É que ele fala que compete privativamente ao TSE. O caput do artigo 23 é assim, compete privativamente ao TSE. Só que esse privativamente está no sentido de administrativamente. Então, compete administrativamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, numa questão que venha, qual daquelas competências é competência privativa do TSE, é nesse sentido de competência administrativa, para você não confundir com aquelas do artigo 22, que são competências jurisdicionais. Tá certo? Em relação a esse artigo 23, nós vamos chamar a atenção a 2 incisos. O primeiro, o inciso 9º, que nos fala da chamada competência regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral. Essa competência regulamentar permite que o Tribunal Superior Eleitoral expeça instruções para a fiel execução da legislação eleitoral. Essas instruções vão servir para que a legislação eleitoral seja interpretada e, além de interpretada, complementada, permitindo a sua fiel execução. Essas instruções são veiculadas através de resolução. Apesar de normalmente se falar em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral enquanto fontes diretas do direito eleitoral, na verdade são instruções. Agora, se consagrou isso em se falar, olha, as resoluções do TSE têm força de lei, quando na verdade as instruções têm força de lei. Mas na prova você pode colocar como correto que as resoluções têm força de lei, porque normalmente é o que se diz. Na verdade, quando se diz que uma instrução tem força de lei, e aqui cabe a lição de José Jairo Gomes, não significa dizer que a instrução é lei. Ela não é lei, ela tem força de lei. Ter força de lei significa que a instrução é obrigatória, mas ela não pode criar direitos ou obrigações, e nem também essas instruções podem acabar por estabelecer regras diferentes daquelas previstas em lei. Porque a instrução tem força de lei, mas não é lei. Quer dizer, em uma escala hierárquica normativa, ela está abaixo da lei. Ela é expedida em nível infralegal.
Houve uma modificação no Código Eleitoral em 2021, a tal da mini-reforma de 2021, entenda bem, a legislação eleitoral, ela está cada dia mais incoerente, porque a cada 2 anos você tem uma mini-reforma. E isso acaba trazendo alteração de certos dispositivos sem alterar outros que com eles são correlatos. E cria uma grande confusão. Tá? Agora, houve a criação do artigo 23A no Código Eleitoral que limitou o exercício desse poder regulamentar. O artigo 23A nos traz basicamente o seguinte: a competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9º do caput do artigo 23 deste Código restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Pela leitura do dispositivo, percebe-se que agora a regulamentação só pode ocorrer se a lei expressamente determinar essa regulamentação, sendo que a regulamentação já não é mais possível para matérias partidárias. Há uma grande limitação, embora para as eleições de 2022 o Tribunal Superior Eleitoral não seguiu muito essa grande limitação, continuou regulamentando as mesmas disciplinas que regulamentava antes. Bem, mas é o que hoje o Código Eleitoral determina. Tá? Vale ainda afirmar que essa competência regulamentar pertence exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral na seara eleitoral. A outra competência que quero destacar desse artigo 23 é a chamada competência consultiva. O que é competência consultiva? É a capacidade que tem o TSE, só que aqui também os tribunais regionais eleitorais possuem essa competência, de responder a consultas feitas em tese sobre matéria eleitoral. Uma consulta feita em tese é uma consulta que não é feita sobre um caso concreto. Ela é feita em tese, como se fosse uma pergunta feita pelo aluno ao professor. Professor, uma pergunta, olha, o indígena, ele pode se alistar e pode votar? O TSE já respondeu, dizendo, puxa, é óbvio, o indígena é brasileiro nato. Tá? E, inclusive, hoje, para o direito eleitoral, não existe nem mais categorização de indígena. Mesmo aqueles que estão em via de integração podem exercer direitos políticos, mesmo aqueles que estão em via de integração podem exercer direitos políticos. Isso foi uma consulta. Mas TSE aquele que se candidatou na eleição para vereador e a eleição foi anulada, pode, na eleição suplementar, se candidatar para prefeito? O TSE diz, pode, não tem problema algum. Eu não estou falando que município, em que ano foi, quem é a pessoa, não, eu estou fazendo uma pergunta em tese e o TSE também está me respondendo em tese. Agora, é preciso tomar cuidado com o seguinte detalhe, é que essas consultas, elas, na verdade, só podem ser feitas por partidos políticos e autoridades federais perante o TSE. Tá? Perante os tribunais regionais, os partidos políticos e a autoridade pública. A resposta tem eficácia erga omnes. Eu costumava dizer que ela não é vinculativa e ainda nós encontramos precedentes nesse sentido, mas com a modificação em 2018 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela passou a ser vinculante pelo menos para o próprio órgão que a respondeu. Então, pelo menos para o Tribunal Superior Eleitoral, ela é vinculante. Tá? Porque é a determinação hoje trazida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá certo? Vale a pena ressaltar ainda sobre essas consultas a súmula 35 do Tribunal Superior Eleitoral, que determina que não é cabível reclamação para arguir descumprimento de resposta à consulta ou de ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Tá certo? Bom, na sequência, nós passamos pelas principais competências do Tribunal Superior Eleitoral. Agora nós precisamos estudar a organização dos tribunais regionais eleitorais. Os tribunais regionais eleitorais são compostos por 7 membros. O Código Eleitoral permite que eles tenham até 9 membros, embora todos os tribunais regionais eleitorais hoje possuem 7 membros. E dentre esses 7 membros, 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça, eleitos pelo próprio Tribunal de Justiça. Outros 2 são juízes de direito, também eleitos pelo Tribunal de Justiça.
Um deles é juiz do Tribunal Regional Federal ou juiz federal, vai ser juiz federal se naquele estado não houver sede de Tribunal Regional Federal, e 2 são advogados nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 indicados pelo Tribunal de Justiça. Perceba, por favor, que quem nomeia esses advogados é o Presidente da República, não é governador de estado, pelo amor de Deus. Os tribunais regionais eleitorais são órgãos federais. Aí de vez em quando vem uma questão numa prova de carreira jurídica, por que os membros advogados dos tribunais regionais eleitorais são nomeados pelo governador de estado? Errado, é pelo presidente da República. Agora, a indicação é feita pelo Tribunal de Justiça. Aqui, diferente do que ocorre com os advogados que atuam como membros do Tribunal Superior Eleitoral, o Código Eleitoral acabou traçando um procedimento de nomeação desses advogados. Assim, nós temos o seguinte: o Tribunal de Justiça vai indicar 6 advogados através de 2 listas tríplices. Inclusive, dentre essas indicações não podem estar os nomes de magistrado aposentado ou de membro do Ministério Público, por expressa vedação legal. Essas listas são encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral e publicadas, cabendo impugnação no prazo de 5 dias. Esses 5 dias são corridos, tá, gente? Os prazos processuais eleitorais são contados em dias corridos, não são contados em dias úteis. Então, no prazo de 5 dias corridos, cabe a impugnação pelos partidos políticos ou pelo Ministério Público. Um detalhe, o Código Eleitoral fala em partidos políticos, mas nós devemos entender que o Ministério Público é legitimado para todo e qualquer ato eleitoral, ainda mesmo naquelas situações em que a legislação não aponta expressamente essa legitimidade. E, por outro lado, nós precisamos considerar que a interpretação do TSE é ainda mais ampla, abrangendo, né, uma ampla gama de pessoas como capacitadas e legitimadas para questionar essas indicações, tá? Então, elas podem fazer a impugnação. Se o TSE entender que essa impugnação é devida, vai acabar, né, se o TSE entender que essa limitação é indevida, vai acabar por afastar, né, retirar o nome daquelas pessoas da lista ou das listas indicadas, tá certo? Então, se entender que não é devida, remete a lista ao Presidente da República para nomeação. Se houver necessidade de se afastar algum indicado da lista por conta de impugnação ou de ofício, o TSE entende que aquela pessoa não deveria ali estar, a lista é devolvida ao Tribunal de Justiça para complementação e só então é enviada ao Presidente da República para a nomeação. Tá certo? Bom, o presidente ou vice-presidente dos tribunais regionais eleitorais necessariamente serão desembargadores do Tribunal de Justiça e o corregedor regional vai depender hoje do que diz o regimento interno daquele tribunal. Isso porque o corregedor, de acordo com o artigo 26 caput do Código Eleitoral, era um terceiro desembargador. Havia 3 desembargadores do Tribunal de Justiça na composição dos tribunais regionais eleitorais, hoje só 2. Então, como o artigo 26 foi revogado por ausência de recepção, logo nós temos os regimentos internos apontando quem será o corregedor regional eleitoral. Aí, às vezes, esse corregedor regional eleitoral é o vice-presidente do tribunal, outras vezes o corregedor regional eleitoral ele né, algum dos membros do Tribunal Regional Eleitoral, menos o presidente, vai depender de regimento para regimento em que se vai consagrar quem será o corregedor regional eleitoral. Bom, em relação aos julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral, também segue-se aquela lógica que nós vimos para o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, nós temos como regra o julgamento por maioria de votos, estando a maioria de seus membros presente. Agora, em 3 exceções, todos os membros devem estar presentes para que a sessão de julgamento se inicie. E aqui nós temos que na cassação de registro, na anulação geral de eleições, na perda de diplomas, todos os membros devem estar presentes, embora o julgamento continue sendo por maioria. Não confunda essa cassação de registro com aquela vista em relação ao TSE, tá, gente? Porque no TSE é a cassação de registro de partido político. Isso para o TSE. Quando nós falamos, na realidade, de Tribunal Regional Eleitoral, já estamos falando, né, nós já estamos falando de cassação de registro de candidato. Tá certo?
Então, nós estamos falando de cassação de registro de candidato. Lá, cassação de registro de partido político, aqui, cassação de registro de candidatos. Aqui também vai se exigir nessa situação que todos os membros estejam presentes. Quanto às competências do Tribunal Regional Eleitoral, lembrando que o TRE não possui competência da ação rescisória eleitoral e não possui competência regulamentar, mas competência consultiva e outras competências muito parecidas, quando o TSE, os tribunais regionais eleitorais possuirão. Tá certo? E isso tudo porque, né, sempre considerando essas competências dentro da jurisdição territorial do Tribunal Regional Eleitoral, que é o Estado. Tá? Então, por exemplo, enquanto compete ao Tribunal Superior Eleitoral as eleições presidenciais, aos tribunais regionais eleitorais vão competir, né, vai competir o conjunto das eleições federais e estaduais. Tá certo? Bom, em relação aos juízes eleitorais, quem são os juízes eleitorais? São juízes de direito que vão exercer pelo período de 2 anos a função eleitoral. Esses são os juízes eleitorais. Normalmente eles atuam em sistema de rodízio. Os juízes eleitorais vão atuar em zonas eleitorais. A zona eleitoral é uma subdivisão do Estado. As zonas eleitorais são criadas pelo Tribunal Regional Eleitoral com aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Dito isso, e traçando essa situação, nós temos zonas eleitorais que correspondem a municípios e nós temos municípios que são subdivididos em várias zonas eleitorais. Assim nós temos. Tá? Os maiores municípios são divididos em várias zonas eleitorais. E nessa situação específica, para cada zona haverá um juiz eleitoral. Tá? Os juízes eleitorais vão atuar juntamente com chefes de cartório eleitoral. Esses chefes de cartório eleitoral anteriormente eram chamados de escrivães eleitorais. Compete ao juiz eleitoral, inclusive, apontar qual a estrutura que vai trabalhar com ele, porque não há muitos fóruns eleitorais. Nos estados, não importa o tamanho do estado, a importância do estado, quando há um fórum eleitoral além do TRE, são pouquíssimos. Então, falando desses fóruns eleitorais, nós acabamos tendo o seguinte, que neles, tudo bem, já há uma estrutura própria, mas na maioria das situações, nas zonas eleitorais do interior, não há essa estrutura, então compete ao juiz eleitoral apontar, indicar ao Tribunal Regional Eleitoral qual será essa estrutura, inclusive estrutura de cartório. Tá? Eu vejo que os tribunais regionais eleitorais têm tentado se organizar e alugar salas no interior, não depender mais das salas cedidas pela Justiça Estadual, mas nem sempre isso é possível. Uma coisa é certa, como o juiz eleitoral atua por 2 anos, ele vai indicar a estrutura da atuação, né, incluindo o chefe de cartório, estrutura essa que vai também atuar por 2 anos. Por isso é que o Código Eleitoral fala que compete ao juiz eleitoral indicar, né, a estrutura do cartório eleitoral pelo biênio, né, ou seja, o anexo à escrivania eleitoral pelo biênio. O pensamento do legislador, quando da criação do Código Eleitoral, foi que o escrivão eleitoral era um escrivão da justiça comum, que assim como o juiz eleitoral, exerce uma função eleitoral por 2 anos. Por isso é que naquelas situações em que houvesse a necessidade do afastamento do escrivão eleitoral, o seu substituto seria aquele indicado nas leis de organização judiciária locais, que era como se dissesse, olha, se nós temos aqui um escrivão da justiça comum exercendo as funções eleitorais, o seu substituto é o substituto escrivão, previsto lá na lei de organização judiciária local. Né? Então, essa é a lógica que nós encontramos. Por isso que o Código Eleitoral vai acabar estabelecendo que o escrivão, é o parágrafo 2º do artigo 33 do Código Eleitoral, vai aparecer aqui na tela, o escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma prevista pela Lei de Organização Judiciária Local. Porque, dentro dessa lógica, seria o escrivão da Justiça Comum exercendo uma função eleitoral, e assim se forma a estrutura do cartório eleitoral, que hoje ainda é tão precária na maioria das zonas eleitorais brasileiras. Tá certo? Vale também dizer, uma rápida pincelada, que esse juiz eleitoral, ele não necessariamente será vitalício. Mesmo os juízes de direitos substitutos podem exercer a função de juiz eleitoral, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não há qualquer impedimento nesse sentido.
E nós passamos, por último, as chamadas juntas eleitorais. E as juntas eleitorais, eu posso falar, sem medo de errar, são órgãos que já deveriam ter sido extintos há muito tempo, porque as juntas eleitorais foram criadas para uma votação por cédula. Quer dizer, as juntas eleitorais são órgãos da primeira instância da Justiça Eleitoral que tem como principal competência a apuração das eleições. Só que hoje a apuração das eleições não se faz mais por cédula. A apuração das eleições hoje é feita através de um sistema eletrônico. Então, o que se decidia em 10 dias, prorrogáveis por mais 5, hoje é decidido apenas e tão somente em questão de poucas horas. Até mesmo eleições presidenciais são resolvidas em questão de poucas horas. Tá certo? Daí a necessidade de se considerar que essas juntas eleitorais estão em completo desuso, embora continuem sendo constituídas. As juntas eleitorais são órgãos da primeira instância da Justiça Eleitoral, são órgãos colegiados, compostos por 3 ou 5 membros. Cuidado, porque eu não estou falando de 3 a 5 membros, estou falando de 3 ou 5 membros, em que o presidente é um juiz de direito, então esse juiz de direito será sempre o presidente, e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Desses cidadãos não se exige sequer formação ou conhecimento jurídico. As juntas eleitorais, elas são nomeadas pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral após a aprovação dos nomes pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Tribunal Regional Eleitoral aprova os nomes e o presidente do TRE faz a nomeação. Há um procedimento para essa nomeação, em que nós temos, primeiro, indicação dos nomes, e é interessante considerar que o Código Eleitoral não afirma quem é que indica. Alguns, e é isso que eu quero chamar a atenção, né, alguns regimentos internos mais antigos ainda dizem que a indicação é feita pelo juiz eleitoral. Então, o juiz eleitoral vai ali, indica, né, os cidadãos, e os nomes desses cidadãos são enviados ao Tribunal Regional Eleitoral, que publica, abre-se um prazo de impugnação, nesse caso de 3 dias. Essa impugnação pode ser feita por partidos políticos ou Ministério Público, e o Tribunal Regional Eleitoral vai decidir pela aprovação ou não dos nomes. Os nomes aprovados serão nomeados para a Junta Eleitoral pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Algumas vedações para os membros das juntas eleitorais. O exercício como membro da junta não é remunerado, tá, gente? Embora seja relevante exercício de mundos público. Aqui nós temos, nas vedações aos membros das juntas eleitorais, candidato ou parente candidato até o 2º grau, membro de diretório de partido político, autoridades e agentes policiais, cargos em comissão do Poder Executivo, então quem exerce cargo em comissão do Poder Executivo, servidores da Justiça Eleitoral, pessoas menores de 18 anos não podem fazer parte da mesma junta, parentes entre si de qualquer grau, empregados da mesma empresa ou servidores da mesma repartição. Cuidado para não confundir, tá? Quando nós falamos de 2º grau, estamos falando do parentesco de um membro da junta eleitoral com um candidato naquela circunscrição. Quando nós falamos de parentesco de qualquer grau, já estamos falando de membros da mesma junta eleitoral entre si, tá? Então não há de se confundir esses graus de parentesco. Bom, quais são as competências da junta eleitoral? A competência mais conhecida é a da apuração. Então, a principal competência, eu posso dizer, é apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração. Se esses incidentes ocorrerem durante o trabalho de votação, a competência será do juiz eleitoral nos trabalhos de contagem e apuração das juntas eleitorais. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178 e expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. É interessante observar que a diplomação é uma declaração feita pela Justiça Eleitoral de que houve uma eleição e, por conta dessa eleição, nós temos candidatos eleitos. A diplomação dos candidatos às eleições presidenciais é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, das eleições federais e estaduais pelos tribunais regionais eleitorais e das eleições municipais pelas juntas eleitorais. Nós podemos concluir essa parte da diplomação afirmando que somente órgãos colegiados da Justiça Eleitoral podem diplomar, mesmo nas eleições municipais. Então, essa é a Justiça Eleitoral. E essa Justiça Eleitoral é responsável pela organização e fiscalização do pleito eleitoral, pelo que podemos afirmar é essencial à democracia brasileira.
Tá certo? Pois bem, então, com essas observações da organização da Justiça Eleitoral, das competências da Justiça Eleitoral em seus primeiros pontos, nós vamos ficando por aqui. Vamos voltar ainda nesse curso para falar sobre pontos essenciais do direito eleitoral, sempre com profundidade, sempre batendo nos pontos principais. Queria agradecer a sua audiência, a sua participação, também agradecer a sua paciência, me colocar à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Meu muito obrigado a todos, um grande beijo no coração, bons estudos, nos vemos na próxima, se Deus assim quiser.